que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Vamos repetir a última parte desse texto que diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Pode tomar seu assento. Nós, há 2 semanas atrás, começamos a pregar sobre esse tema, a liberdade da renúncia. E, como falamos, há 2 semanas atrás, pode parecer paradoxal e contraditório esse tema. Falar que há uma liberdade em renunciar. Porque toda a mentalidade do nosso século, da nossa época, da nossa cultura, é uma mentalidade de não abrir mão de nada. De tudo que é meu, eu tenho direito. De que eu tenho posse sobre aquilo que me pertence. E até mesmo sobre aquilo que não me pertence. Toda a nossa construção recente da nossa cultura é acumular, possuir, ter mais. Ter mais, quanto mais, melhor. Toda a ideia que Jesus pinta nesse texto é exatamente contrário, de que a renúncia produz liberdade. Porque quando você compreende que nada é seu, que você não tem absolutamente nada, e que tudo que vem à sua mão é dado por Deus, você não precisa pegar-se a ter o controle de nada, porque você compreende que Deus te deu e Ele, ao momento que desejar, pode lhe tirar, a vida pode lhe tirar. E nós falamos um pouquinho sobre isso há 2 semanas atrás, sobre a liberdade da renúncia, até o versículo 27, enfatizamos que, ao contrário do que normalmente Jesus fala sempre assim, dando a gente critérios para nos tornarmos discípulos dele. Normalmente não a gente escuta isso. Jesus fala: para você ser meu discípulo, você precisa agir dessa forma. Olha, para você ser meu discípulo, você precisa fazer isto. Olha, para ser meu discípulo, você age dessa forma que você vai ser meu discípulo. Então, faça isso e se torne meu discípulo. Aqui Jesus faz o contrário, o inverso. Jesus diz: olha, o que você precisa saber, o que você precisa compreender, o que você precisa saber para que você não caia na cilada de tentando ser meu discípulo. O que você vai conseguir é não ser meu discípulo. A frase que repete é: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo para a gente: olha, escutem bem o que eu vou falar com vocês. Existem coisas que vocês precisam saber, que se vocês não agirem de acordo com isso, vocês não poderão ser meus discípulos. Vocês não serão meus discípulos se não entenderem princípios que eu quero ensinar a vocês. Então Jesus, aqui nesse texto, não está preocupado com a multidão. Jesus não quer atrair uma multidão. Jesus quer, pelo contrário, filtrar. Jesus quer estabelecer de fato quem está disposto a pagar o preço de ser discípulo dele. Engana-se quem acha que porque a graça preciosa nos é dada, de que essa graça, de alguma forma, ela é barata. Engana-se quem achando que porque a graça nos é concedida, que essa graça
não tem valor, de que ela não tem custo, de que a graça não tem custo. Quem primeiro tratou sobre esse tema no século passado foi Dietrich Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, quando ele fala exatamente o seguinte: olha, há um custo em ser discípulo de Jesus. Se você não está disposto a pagar esse custo em viver de acordo com certos princípios, você não vai ser discípulo de Jesus. Então a graça, ela é preciosa, a graça é gratuita, a graça é dada de forma abundante, a graça é dada sem mérito algum. Não recebemos a graça por causa da nossa performance pessoal, individual. Nós não conquistamos a graça, nós não a temos tomada pela força. Não, nós não a temos assim. Mas a graça existe um custo. A graça é preciosa. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, teólogo luterano alemão, resistiu ao nazismo, foi martirizado, mas se colocou como uma voz profética, de forma radical em favor do discipulado que inclui até morrer, se for necessário, por causa do Evangelho. O que nós vivemos no nosso tempo é que as pessoas estão achando que em nome do Evangelho pode se matar. Não, o Evangelho de Jesus e tornar-se discípulo de Jesus nos põe numa situação que não nos autoriza a matar em nome do Evangelho, mas nos impõe uma disposição, inclusive, de morrer por causa do Evangelho, porque nós não agimos pela força, pela truculência, pela hostilidade, pelo revanchismo, pela possibilidade de retribuir o mal. Toda a mensagem de Jesus é uma mensagem de que os discípulos dele não retribuem o mal, não pagam o mal com o mal, não amaldiçoam a quem amaldiçoa, abençoa a quem nos amaldiçoa, amam aqueles que nos odeiam. Exatamente está aí a renúncia e a compreensão do que significa o Evangelho de Jesus Cristo. Agora veja comigo o que o texto diz em relação a isso, porque essa linguagem é linda, brilhante. Veja comigo que o terceiro ponto da mensagem que nós começamos há 2 semanas atrás é que o terceiro aspecto importante para a gente aqui nesse texto, que está no versículo 28 a 32, é o cálculo para a verdadeira liberdade. É preciso fazer um cálculo, é preciso somar o custo, é preciso compreender quanto vai custar a liberdade. Algumas pessoas, mesmo sendo cristãs, ainda vivem uma vida de prisão, amarrados, presos àquilo que nós consideramos essencial para a nossa vida, presos à incessante busca de dinheiro que rouba a paz, presos à dependência e aprovação alheia que nos rouba a identidade, presos ao medo de perder o controle que nos gera ansiedade, porque nós esperamos ter o controle sobre tudo. O que Jesus propõe é, a partir desses versículos, que é preciso fazer um cálculo para a verdadeira liberdade, para que nós não estejamos presos, mas para que nós venhamos a soltar as amarras e voarmos e sermos livres. Liberdade exige de nós um sacrifício. Liberdade é não possuir absolutamente nada. Quando não temos nada como nosso, quando entendemos que aquilo que recebemos não nos pertence, quando não estamos apegados a nada, então somos livres. E como é que Jesus diz isso no versículo que estão aqui, do versículo 28, 32? Veja comigo, que o texto diz assim, volte comigo para o texto, ponha para mim aí o texto. Qual de vocês, se quiser construir uma torre? Então começa aqui a falar, quem quer construir uma torre? Então ele está falando primeiro de construção. Veja isso, guarde isso com você. No versículo 31, diz assim, ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra? Qual é o rei que pretendendo sair à guerra? Então, 2 realidades estão aqui postas na metáfora, nessa parábola. Primeiro,
a metáfora da construção. Segundo, a da guerra. Existem duas coisas que nós fazemos nesta vida. Essa linguagem desses versículos deixam claro que os discípulos de Jesus têm dois objetivos principais. O primeiro deles é construir. Quem vai construir uma torre? Quem vai lutar numa guerra? Então, construir e lutar é o que nós fazemos a vida toda. Olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós passamos a vida a construir. Construir coisas, construir patrimônio, construir reputação, construir os nossos bens que nos sustentam, construir uma imagem no nosso trabalho. Nós construímos uma família, nós construímos relacionamentos com pessoas que nós amamos, nós construímos. Mas, além de construir, nós lutamos, porque a luta pela sobrevivência, ela é real. Nós vivemos num país à beira da Terceira Guerra Mundial. Nossos avós estiveram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Graças a Deus que nós somos sul-americanos. Estamos no Brasil, longe de toda possibilidade de retaliações orientais e ocidentais, vivendo aqui no Brasil, Baixada Fluminense, Belfor Roxo. Se der ruim demais, o que acontece é que Brasília corre risco, mas Belfor Roxo, ninguém vai gastar munição aqui. A guerra constante que temos que lutar é a guerra de não perder o celular, é a guerra de entrar no metrô lotado, de enfrentar o trem que variou, é a guerra de ter que ganhar o pão de cada dia, de não ter água. Meu Deus do céu. Eu pensei que era só quando eu era criança que eu ia experimentar isso, carregar água. Cada dia que passa Belfor Roxo, não tem água. Não tem água! Todos nós somos chamados a duas realidades: construir e lutar. Tanto construir como lutar são tarefas que devem ser assumidas sem empolgação, mas com sensatez. Nós não podemos ir à luta de forma irresponsável. Nós não podemos fazer isso sem reflexão. Deve haver, sim, uma sábia cautela e humildade. É preciso calcular os custos da construção. É preciso calcular os custos da construção. E é preciso calcular as forças que precisamos usar numa luta, senão perdemos a guerra. E é sobre isso que o texto está falando. E aí eu continuo. Veja que o texto diz, qual de vocês quiser construir uma torre, versículo 28, põe para mim. Primeiro não se assenta para calcular o preço. Você quer construir uma torre? Primeiro você faz o quê? Se assenta e calcula o preço. Calcula o preço para ver se vai ter dinheiro suficiente para completá-la. Calcula o preço para construir a sua casa. Não adianta querer construir uma casa com 4 quartos, com 3 banheiros, com área gourmet e com varanda espaçosa se você não tem dinheiro para completar a metade disso. Não adianta sonhar no papel. Tudo funciona muito bem. É preciso calcular, sim ou não? É preciso calcular, sim ou não? Sim. O cálculo faz parte das construções que nós temos que fazer da nossa vida. Então, Jesus está falando para uma grande multidão que o acompanha, e ele aparentemente fala palavras duras, e essa palavra da torre surge para ilustrar a necessidade de planejamento, de previsão, antes de embarcar num projeto significativo. Este homem que vai construir a torre representa quem quer seguir a Jesus e se tornar seu discípulo. A construção de uma torre era um empreendimento significativo, exigia recursos, tempo e esforço considerável. Então, quando você fala que é preciso fazer algo para se tornar discípulo de Jesus, você precisa saber que existe um cálculo, um custo, assim como há o custo de construir uma torre. É isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos através da parábola. Olha, não é de graça que você vai construir esse tipo de vida. Nós, às vezes, esperamos que a nossa vida mude, mas nós não nos preparamos
planejamos para que haja mudança significativa na vida. Nós queremos que essa liberdade de servir a Deus seja algo prioritário para nós, mas nós não somos capazes de tirar do caminho aquilo que nos impede claramente de fazermos esse trabalho de tornar-se discípulo de Jesus. O que é que está no seu caminho para te impedir de tornar-se discípulo de Jesus? E tornar-se discípulo de Jesus, como vimos nas semanas anteriores, significa renunciar a tudo. Tudo. Aliás, o texto, como nós vimos nas semanas anteriores, diz que precisa odiar a seu pai, a sua mãe, seus irmãos e até a própria vida. Nós vimos que odiar aqui é a ideia de que tudo que se põe entre você e Deus não cabe na sua vida. Tudo que ficar interpondo-se ao seu relacionamento com Cristo te impede de ser discípulo. E se impede de ser discípulo, rearrume a sua vida para que o prioritário, o fundamental, aconteça. Então é preciso calcular os gastos. Diz o texto, precisa sentar, calcular a despesa. Qual é a despesa que eu tenho para me tornar discípulo de Jesus? Será que eu vou ter que arrumar a minha vida, acordar mais cedo para orar? Reservar um tempo para ler a Bíblia? Fazer um jejum do meu celular? Sair das redes sociais por um período? Será que eu vou precisar cancelar os streamings que eu tenho? Amazon, Disney, Netflix, Google Play e tudo mais. Será que eu vou ter que rearrumar a minha vida para que eu tenha tempo disponível para servir a Deus? O que o texto está dizendo é o seguinte: para construir uma torre precisa fazer um cálculo, senão você não consegue terminar a obra. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, de verdade, precisa calcular qual é o custo que vai ter tornar-se discípulo de Jesus. Será que você vai ter que trabalhar menos horas? Será que você vai ter que romper relacionamentos que destroem a sua vida, que destroem a sua fé? Aquela vizinha fofoqueira, aquele vizinho fofoqueiro, aquele lugar que você frequenta, que apenas te traz destruição, morte para a sua vida? O que eu preciso calcular que está atrapalhando que eu, de fato, viva e receba a vida necessária? A ação de sentar-se e calcular a despesa denota um processo mental deliberado, racional. Não trata-se de uma decisão impulsiva. Eu ouvi que o pastor disse que tem que renunciar a tudo. Amanhã eu vou mudar tudo. Amanhã de manhã eu vou lá, vou deletar meus contatinhos, né? Não é só adolescente que tem contatinho, não, tá? Tem gente velha com contatinho aí. Os contatinhos, vamos lá apagar os contatos, manda para a lixeira e vai na lixeira e manda limpar a lixeira. Para você eliminar os contatinhos que fazem você dar aquela fugidinha. Sabe? O que eu preciso fazer não é de forma impulsiva, eu preciso avaliar de forma cuidadosa, eu preciso buscar os cuidados necessários, os recursos necessários, eu preciso completar a tarefa, eu preciso fazer um trabalho minucioso. Talvez eu precise sentar e colocar a minha vida, e escrever, e fazer um roteiro, um diário de como é a minha vida, daquilo que me atrapalha de servir a Deus, e colocar uma lista enorme de objetivos que eu vou traçar para conquistar, para chegar ao objetivo final, que é viver uma vida plena de ser discípulo de Jesus, rearrumar a minha vida. Isso tem um custo. Isso não pode ser empolgação momentânea. Não só pode ser porque semana passada você ouviu do pastor e não colocou nenhuma atitude prática em ação. Muita gente ouve bons sermões, boas palavras, mas vão para casa e deixam no vento, deixa a coisa se perdendo. Não, meu irmão, não, minha irmã. Isso é coisa séria.
a sua vida espiritual? Por que você não consegue crescer no conhecimento da palavra? Por que as más companhias, pessoas erradas estão do seu lado? Por que você só atrai gente ruim para você? Por que você está sendo levado a viver uma vida de escravidão? Por que você não consegue deslanchar espiritualmente? Sentou, fez o cálculo, faça o cálculo, faça os ajustes. É preciso ver se você vai ter recurso para terminar. Veja o que o texto diz. Seria ridículo alguém começar a obra e não concluí-la. Amém? Começa a obra e não termina? Vai mudar de vida, mas não muda? Faz promessa, vem no altar de Deus, mas continua o mesmo? É preciso começar o trabalho, e é preciso calcular até o final o que será necessário. Às vezes, é abandonar o celular de verdade. É pegar hoje e sair das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, todos eles, de deixar de ter amizade com algumas pessoas, cancelar a amizade com um monte de gente, parar de seguir. No Facebook é mais fácil, parar de seguir. Sabe, eu saí uma época de um monte de grupo, eu me sentia envenenado. Envenenado. Tem gente que envenena a gente. Tem gente que amargura a alma da gente, que não produz mudança alguma, e você fica nessa piedade. Não, eu preciso mudar. É você que está mudando. É você que está mudando. É preciso romper com aquilo que nos atrapalha de servir a Deus. Tem que ter coragem para lidar com as dificuldades e para simplesmente aceitar o fato de que naquele momento o custo é esse. O custo significa dizer que o que tiver no seu caminho, entre você e Deus, você vai optar pelo Senhor. Você vai optar por viver a vida que é necessária. Ou seja, para que você não comece um projeto e fique sem recursos, e fique frustrado. Tem gente que começa as coisas e não termina. Tem gente que não muda. E aí, depois de um tempo, já fica falando assim para si mesmo: eu não vou fazer promessa nenhuma, que eu não consigo mudar. Já me propus tantas vezes. Eu quero mudar, mas não consigo. Mas o que você fez para mudar? Calculou os custos, como calcula a torre, como calcula os gastos. Os gastos de viagem, quando você faz viagem, você não calcula os gastos? Eu amo esse pessoal do Nordeste, porque eles podem não ter dinheiro para qualquer coisa, mas para ir para o Nordeste, vai sempre ter dinheiro, é ou não é? Mas não faz o cálculo? Sempre faz o cálculo. O Nordeste é logo ali. O Nordeste é logo ali. Eu amo esse pessoal do Nordeste, né, seu Miro? O povo do Nordeste sempre dá um jeito de ir para o Nordeste. Aquela terra boa, águas quentes, coisa maravilhosa, é o Nordeste. Mas é preciso fazer o cálculo, é preciso planejamento. Nós fazemos em relação à viagem. Por que não fazer em relação à vida? As viagens que nós fazemos, o cálculo que você faz para pagar as despesas semanais, mensais, não são necessários? Sim? Amém? Amém? Com a vida que a gente tem e serve a Deus, é preciso saber que se você não fizer o cálculo, todos que virem que você não concluiu a obra vão zombar de você, diz o texto. Este homem começou a construir e não pôde acabar. A conclusão é que ele não tinha os recursos necessários para isso, não tinha um entendimento claro do custo, não renunciou a prioridades pessoais, não se colocou disposto a carregar a cruz, a possibilidade de enfrentar dificuldades e oposições, não calculou de forma adequada o que exige dele para tornar-se discípulo, não considerou as implicações e os riscos de falhar, não considerou que no meio do caminho você pode desanimar. E o que vai fazer quando desanimar? Porque quando desanima, a gente levanta, a gente cai, levanta, se ergue novamente. Não existe jornada onde tudo vai bem o tempo todo. Não.
É por isso que a gente faz o cálculo. E esse cálculo é a ideia de que nós levamos a sério o que é tornar-se discípulo de Jesus. E isso exige de nós liberdade. A segunda ideia da parábola aqui é a da guerra. Ela está no versículo 31 e 32. Diz assim, veja comigo, ele fala de guerra. Nós construímos e nós lutamos. E aqui fala da guerra. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se vai para a guerra com 10.000 homens e se é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20. Ou seja, o que essa parábola nos ensina? Este rei representa qualquer pessoa que considera ser discípulo de Jesus, sabendo que isso pode colocá-lo em conflito com valores, com forças do mundo. O outro rei pode simbolizar as oposições, as tentações, os obstáculos, as dificuldades que os discípulos enfrentam. E o que novamente é dito aqui no texto por Jesus? Por Jesus, o que é necessário fazer? Não se assenta primeiro para consultar se com 10.000 pode encontrar-se com o que vem contra ele ou com 20. Vai para a guerra, sabe o que vai enfrentar? Tem que enfrentar de forma inteligente. Se você não está conseguindo lidar com uma fragilidade pessoal, ao invés de entrar diretamente no conflito direto, você, enquanto não tem força necessária, você evita o conflito, até que você tenha a força necessária para vencer o conflito. Então, se a bonitona, a preta linda que está no seu caminho, está naquela rua, naquele dia, naquela hora, todos os dias da semana, você passa no outro horário, em outra hora, em outro lugar, dá a volta na rua, faz o que for necessário para não ter que lidar com aquilo que você não consegue superar e vencer. Se o dinheiro fácil se torna um problema para você, você evita lidar com dinheiro se você não é capaz de lidar com dinheiro, porque você gasta demais ou porque você não sabe administrar os seus recursos, e isso te escraviza, isso te traz problemas, isso te traz lutas, isso destrói o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Então você evita o dinheiro até que você tenha domínio sobre ele. Você tem que evitar aquilo que você não é capaz de vencer. Quando se vai para uma guerra, é o que está dizendo aqui, você vai enfrentar 20.000 com 10.000. O que Jesus quer dizer de prático para a gente? Você não tem forças para lidar com uma tentação. Você quer ser discípulo de Jesus, mas não tem força para lidar com alguma realidade. Você não vai de cara bater de frente com o inimigo. Você vai buscar os recursos, fortalecer-se espiritualmente, vai orar, jejuar, buscar, se fortalecer na palavra, conhecer a Escritura, buscar toda a força necessária para então, quando for de frente com o adversário, não por sua força nem por seu poder, mas no nome de Jesus você vai vencer. Amém? Porque tem gente que brinca com adversários, tem gente que ri do diabo e fala coisas impropérios contra Satanás, quando o texto bíblico diz que a única coisa que devemos falar com Satanás é que o Senhor te repreenda. É isso só. O nosso assunto com o diabo é que o Senhor te repreenda. Arreda-te de mim, Satanás. Vá para o fundo, para os quintos infernos, porque o Senhor te repreenda. Nós não estamos a entrar numa luta, e nós não vamos para uma luta que nós não temos condições de vencer sozinhos, ou que somos frágeis, ou que estamos debaixo de ataques facilmente. Muitos se colocam em posições que não estão preparados para estar e se tornam alvos fáceis do diabo, porque se põem em perigo. Não se ponha em perigo. Um dia uma pessoa veio ao meu gabinete para falar que foi na casa de uma pessoa, de uma mulher, visitá-la.
foi visitá-la, sozinho. Uma mulher que já se insinuava para ele. A mulher recebeu ele de toalha. Olha que coisa linda. Ele foi visitar a mulher que se insinuava para ele. Ela recebeu ele de toalha. E vocês sabem o que aconteceu. Eu não fui com esse objetivo. Eu fui dar uma palavra. Eu sei a palavra que você foi dar. E não foi da parte de Deus. A gente não se põe em situação que a gente corre perigo. A gente não se põe em situação que a gente não tenha controle. A gente não se põe em situação que a gente não é capaz de lutar contra o adversário. A gente não corre perigo brincando com o pecado. Não se brinca com fogo. A gente fala para as crianças isso, não fala? A gente fala, não brinca com fogo. A gente precisa saber que a vida espiritual pode ser destruída, completamente destruída, se você brincar com fogo. Se você sabe das suas fragilidades e quais são elas, ótimo. Então ponha guarda para que você se proteja, para que o adversário não venha te vencer, para que você não seja derrotado pelas suas fragilidades. Todos nós temos fragilidades. E se você tem pelo menos 18 anos, você já aprendeu quais são as fragilidades que você tem. Agora, burro velho, homem velho, mulher velha, gente que já sabe, que tem já idade, brincar com o pecado, é cristão e sabe que vai cair e se põe na situação em que a queda é inevitável, não está entendendo o que o texto diz. É preciso ir para a guerra quando você é capaz de vencer. Calcula se você pode vencer. Se não pode vencer, não saia à guerra. Só sai à guerra quando você tiver condições de vencer o adversário, de vencer a tentação. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e ponho o meu corpo debaixo de uma disciplina forte para que eu não venha cair, para que eu não venha lutar em vão, para que eu não venha sucumbir. João da Cruz, chamado pelos católicos de São João da Cruz, ele diz que você precisa identificar as áreas da sua vida que precisam do fogo do Senhor para queimar essas áreas, para que o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo venha queimar essas áreas que você é frágil, que o pecado te enrola, te domina, o espírito que atua para destruir a sua vida. E quando falo espírito que atua, não estou falando literalmente, é espírito com letra minúscula. É o princípio ativo de pecado que existe, está dentro de você. Não vá para a guerra sem calcular os custos dessa guerra. Não tente lutar contra o diabo se você não consegue nem vencer a si mesmo. De outro modo, estando ele ainda longe, se não há condições de lutar, envie embaixadores, pede condições de paz. Se o rei reconhece sua inferioridade numérica, se o rei reconhece que o seu exército é menor, a probabilidade de derrota, a atitude sábia é fazer o quê? Buscar a paz, evitar a guerra. Isso demonstra humildade, reconhecimento das suas limitações. É por isso que eu estou falando de limitações. Você é policial, você é professor, você é médico, você sabe quais são as áreas que você está sujeito a cair. Você sabe quais são os gatilhos que põem você em perigo. Evite esses lugares, evite essas situações, fuja desses lugares que fazem você cair. Isso é sabedoria. Isso é o que Jesus está dizendo para a gente. Pede paz, baixa a bandeira, não entra num confronto, não vai enfrentar esse pecado porque você não lidar com ele. Não é só o pecado da imoralidade, não é só o pecado da prostituição que às vezes se torna perigoso para nós. Às vezes precisamos fazer como o salmista, pedir a Deus que bote um guarda na nossa boca e que feche a nossa boca, que nós tenhamos a disciplina de falar pouco,
porque fofocamos, murmuramos, duas coisas que destroem a vida do cristão, que as pessoas não dão tanto valor, porque não se trata de moralidade sexual, ninguém roubou, ninguém traiu, ninguém fez sexo ilícito, então está puro, está limpo. Não, a boca suja é a boca do inferno, a boca que blasfema, que murmura, que fala dos outros, que com os olhares destrói as pessoas. A pessoa, às vezes, dentro da igreja, vem uma pessoa que olha com aquele olhar nojento, com aquele olhar de desprezo para outro irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Quem olhar assim, quem assim agir, vigie o seu olhar, vigie a sua boca, vigie a boca que murmura, que reclama, e que não tem capacidade de fazer nada para mudar de vida. Olha para o outro, quando alguém conta uma bênção, e a pessoa, em vez de glorificar, eu também queria muito fazer isso, eu também tentei, eu não faço concurso porque é tudo maracutaia, ninguém entra, sempre desqualificando as pessoas, sempre diminuindo as conquistas alheias, sempre rebaixando o outro, sempre querendo destruir a outro. Meu irmão, a liberdade da renúncia, a liberdade da renúncia é que eu sou só um pastor. Eu não preciso ser além disso, porque a minha vocação é só essa. Só isso que eu preciso. Eu só preciso viver de acordo com o meu chamado. Eu não preciso ser rico, eu não preciso ter nada além do que eu já tenha. Liberdade da renúncia é não querer ser outra pessoa, é ter a sua própria vida como valorosa. A sua vida não é para ser comparada com a do outro. A sua história é sua história. Você não precisa mirar-se nos exemplos e naquilo que as pessoas consideram exemplos de sucesso para que você seja feliz. Quando você entende quem você é em Cristo, o que Ele fez por você, o quanto Ele ama você, o quanto Ele salvou, amou e vai cuidar de você, seja você e esteja você em qualquer função, tenha você muito dinheiro ou não, você vai experimentar uma graça confortadora, uma graça que vai trazer paz ao seu coração, uma paz que excede todo entendimento. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem bens, não é porque você controla as coisas, mas porque você aprendeu a confiar em Deus, que te dá todas as coisas que você tem. Então você tem paz, não é porque tem tudo, porque tudo que você tem não pode possuir a sua paz. Nada do que nós vivemos está fora do controle de Deus. Nada que nós vivemos está fora da provisão de Deus. Tudo o que nós vivemos está debaixo dos cuidados de Deus. Eu faço da minha vida uma vida de trabalho duro, sério, dedicado, zeloso, mas eu sei quem dá o crescimento é Deus. Eu trabalho até tarde e acordo cedo. Eu estou falando de mim não, estou falando de todos nós. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito, calcular o custo da guerra, e ir à guerra quando tivermos recursos para vencer o inimigo. Nós fazemos tudo o que é necessário, mas quem vai dar a vitória é Deus. Quando você vê na história bíblica que Gideão vai à guerra, que Josué vai à guerra. Minha esposa fica brincando comigo que a gente vai para a academia, né, João? A gente aprende até como abaixar. Eu fiquei lembrando de Josué, para escolher os 300. Esse que se abaixou assim, esse você tira, esse você tira. Critérios bobos. Porque a ideia toda da guerra era a seguinte, sabe quem vai? Um número insuficiente, porque eu é que vou guerrear por vocês. Quando nós sabemos que Deus vai guerrear por nós
que as vitórias que nós temos não são nossas, foi Deus que nos deu. E se Deus que nos deu, meu irmão, olha para mim, preste atenção, Deus te deu, Deus te deu, Deus te quer nesse lugar, esse lugar é seu, Deus te colocou nesse lugar, esse lugar você está por causa que Deus colocou, é bênção de Deus, ninguém vai tirar você dali, ninguém vai impedir você, ninguém tem poder para neutralizar o poder do Senhor e te fazer conquistar aquilo que Ele prometeu, aquilo que é promessa dEle. Se Ele que está abençoando, você vai chegar ao lugar necessário e você vai experimentar a paz que excede todo entendimento, amém? Deus vai te dar. Então avalie a capacidade. Faça o que é necessário para que a guerra termine. Mas comece. Repita comigo, vou começar. Repita comigo, vou começar. Comece planejando a sua vida e as mudanças que você vai fazer. Para você não ser envergonhado. Quem vai para a guerra sem se planejar é envergonhado. Veja o texto, volta comigo para o texto. O texto diz assim: se não for capaz, versículo 32, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então você vai reconhecer as dificuldades, vai buscar que você encontre paz com o adversário, se você não é capaz. Então eu termino essa parte para ir para a segunda parte e para terminar a pregação, mostrando que a parábola da guerra perdida, como também a parábola da torre, apontam para o seguinte: se não renunciamos a tudo que nos impede de seguir a Cristo, nossos ídolos, nossos medos, estaremos despreparados para a batalha espiritual. A batalha espiritual acontece na construção da torre e ela acontece também na guerra que travamos. Seremos derrotados pelas tentações, pelas pressões do mundo e pelo ataque do inimigo. Repito, seremos derrotados pelas tentações, pelas pressões do mundo para você ser de um jeito, para que você faça as coisas dessa forma, para que você corrompa a sua identidade, para que você fique a buscar validações dos outros, do que as pessoas pensam de mim, para se encaixar nos padrões. Então você vai ser derrotado por isso. Sabe o que é liberdade? Renunciar. Existe um padrão de beleza, mas eu não estou preocupado com o padrão que impõe para mim. Eu vou buscar o padrão que me seja suficientemente saudável e que me traga paz. Eu não serei escravo de nada que me imponha infelicidade. Eu vou viver de acordo com os padrões que me tragam paz interna, que vem de Deus. Por último agora, então, no versículo 33, nós temos aqui o checkmate, o fechamento da palavra. A última parte, que é o ultimato de Jesus, que ele diz: não pode ser meu discípulo. Olha para mim, presta atenção. Jesus diz 1, 2 e 3 vezes: não pode ser meu discípulo. Eu falava na semana retrasada sobre isso. Quando a mãe diz para o filho: não faça isso, não faça isso. Na terceira vez, se ela se fizer, o que acontece é que o chinelo voa, é que o tamanco voa, tamanco. Ó, dedurei minha idade. Tamanco é demais. Tamanco eu vacilei aqui. Falar de tamanco é 40 e poucos anos. Jesus diz 3 vezes isso: não pode ser meu discípulo. Não é uma ameaça. Olha para mim, não é uma ameaça. Jesus, quando diz 3 vezes, não pode ser meu discípulo, esse ultimato que Jesus dá não é uma ameaça, mas um convite à plenitude. É um convite a uma vida boa, é um convite à vida plena, é um convite à vida que vale a pena,
é a vida que não depende de ninguém para ser feliz, é a vida de quem não está sustentado pela opinião alheia, é a vida livre de quem renunciou a tudo, é a vida de quem, se tiver a esposa, é feliz, se tiver o dinheiro, é feliz, se tiver a casa, é feliz, se tiver as pessoas concordando, é feliz, mas se não tiver nada disso, é feliz também. Porque a nossa felicidade se depende do outro, seja o outro a mais importante pessoa da sua vida. O outro se tornou um ídolo e se tornou a fonte da sua infelicidade, porque todas as coisas desse mundo são perecíveis, vão embora, desaparecem, podem desabar, tudo pode desabar. A única coisa que permanecerá firme na sua vida e sustentará você e jamais abandonará você é o Senhor. Não é pessimismo, não é catastrófico, não é catastrófica, fatalista a minha pregação. É para lembrar você que a única pessoa que vai estar com você até o fim vai ser Jesus. E quando você fechar os olhos e abrir novamente, um mundo novo será aberto para você. Uma nova vida será aberta para você. E Ele vai dar a mão a você. E você vai entrar num reino de paz. Num reino que não mais terá fim. Ele não vai abandonar a gente em momento algum. Muitas pessoas confiam que o homem, que os filhos, que o casamento, que o dinheiro, que as coisas estáveis é que garantem isso. Quando eu falo de liberdade, a liberdade da renúncia é: eu posso ter tudo isso é importante, tudo isso pode estar na minha vida, mas essas coisas, todas elas, não são mais importantes do que é prioritário, e só existe uma coisa prioritária. Uma coisa, lembre-se disso, eu tenho falado sobre isso aqui. Não existe prioridade. Repita comigo, não existe prioridade. Existe uma única prioridade. Prioridade é a coisa primeira. Repita comigo. Exatamente. Parece uma ênfase desnecessária, mas eu preciso fazer você lembrar disso. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa você precisa. Só uma coisa você precisa como essencial para a sua vida. Só uma coisa. E as outras coisas vão acontecer. Jesus diz assim: e as outras coisas serão? Só uma coisa você precisa. Leva a sério isso. Leva a sério isso. Viva a sério isso. Só uma coisa você precisa. Então a leveza de viver uma vida livre de quem crê que não pode ser discípulo de Jesus, quem não é capaz de abrir mão dessas coisas. Se não renunciarmos, não poderemos experimentar a vida que Ele oferece. Se não renunciarmos, não poderemos experimentar a vida que Ele oferece. O sacrifício da renúncia é um investimento sábio, que evita perdas maiores. Algumas perdas são porque nós escolhemos a posse, o controle. Nós escolhemos controlar nossos filhos não são nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Sabe o que o salmista vai dizer? Que eles são como lanças, são como flechas que nós lançamos os nossos filhos à vida. Alguns filhos nós temos por muito tempo, outros não. Outros nós não temos por muito tempo. Nós só cuidamos, nós temos que saber disso, nossos filhos não são nossos. A nossa vida não é nossa. A nossa vida é como um sopro. A nossa vida é um sopro, hoje estou, amanhã não estou. Controle, que controle você tem? Essa semana teve aquele avião na Índia, foi na Índia, 240 pessoas, uma pessoa, um homem, só um, saiu de lá, parece que tinha caído de bicicleta.
Parece que tinha caído de bicicleta. 240 estão hoje, as suas famílias chorando. Um saiu, levantou, parece que caiu de bicicleta, se arrumou, foi para o hospital, não tem nada, está vivendo. Qual o controle que você tem sobre a sua vida? Eu quero te lembrar que você tem um Deus que está cuidando de você. Você não precisa ficar ansioso com nada. Renuncie a essa ansiedade. Pare de ficar sofrendo com o que você não pode controlar. Pare de ficar controlando os seus filhos, o seu casamento, o seu marido. Ficar controlando se ele vai te trair, se ele vai te... Não se preocupe com isto, porque quem semeia o mal colherá. A mim e a você, cabe nos fazer ter a nossa paz de saber a quem nós servimos. Nós não controlamos o outro, nós não controlamos o sentimento das pessoas, nós não imploramos aquilo que as pessoas não podem nos dar. Se elas quiserem nos dar, nós receberemos. Se não quiserem dar, nós vamos continuar a nossa vida. A única pessoa que não nos pode rejeitar é o Senhor. E quando você tem o Senhor na sua vida como algo principal, seu coração fica em paz. Você fica em paz. Você fica em paz. É a renúncia. É a renúncia de uma troca que é injusta. É injusta para Deus. A troca injusta é para nós. Sabe por quê? Jesus nos pede tudo, que nos escraviza, para nos dar o tudo que nos liberta. Jesus pede tudo que nos escraviza, para nos dar tudo que nos liberta. Ou seja, sua presença, sua paz, seu propósito, sua vida eterna. Não é uma troca justa, não, porque não é o justo que Jesus nos dá. Ele nos dá as coisas de graça. Deus não faz por nós o que é justo, porque o que é justo seria nos punir. Quando Deus fala, eu quero tudo de vocês, eu quero vocês completamente para mim, é porque Ele vai dar tudo o que você precisa, é entregar tudo para Ele e confiar que tudo o que você precisa, Ele vai te dar. Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu marido, Ele vai cuidar dos seus filhos, você receberá carinho, amor deles, quando você desprender, soltar e deixar e confiar que Jesus vai te dar aquilo que é seu, porque você não precisa prender, não precisa escravizar, não precisa ter medo. A troca é injusta porque o que Ele nos dá nos favorece infinitamente. É a graça, transcende a compreensão, não é uma transação comercial, não é ganhar em troca de algo. Em vez disso, é generosidade desproporcional. Deus dá a você algo desproporcional àquilo que você entregou. Você entrega algo que é pequeno, você acha que é grande, mas não é, é pequeno. E o que Ele te dá é tudo! Tudo o que você precisa para ter paz, para ter propósito, para ter vida eterna. Renúncia não é para nos empobrecer. Renúncia é para tirar o peso que nos impede de voar. Alguém que está pesado não voa, não pode alcançar as alturas espirituais. A verdadeira identidade e propósito acontece quando renunciamos à nossa autossuficiência, permitimos que Cristo seja tudo, permitimos que Cristo seja tudo para nós. Jesus nos oferece, não é um caminho fácil, o caminho é difícil, é da renúncia, mas a renúncia vai produzir em nós tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos. Eu termino. Agora, a última parte, a conclusão é dizer o seguinte para você. A liberdade da renúncia, olha para mim, não é fraqueza. É uma força paradoxal. Quem renuncia não é fraco. Quem renuncia é forte, porque é capaz de desapegar de tudo. Quem renuncia reconhece sua fragilidade, sabe que não pode controlar. Não pode controlar. E se não pode controlar,
submete-se àquele que controla todas as coisas. Ao renunciar tudo, não há mais nada para perder que não seja o próprio Cristo. Olha aqui, preste atenção no que eu vou dizer a você novamente. Ao renunciar tudo, quando você renuncia a tudo, não há mais nada a perder. Se você não é dono de nada, quando você perde algo, você não perdeu nada. Não é seu. Não é seu. E você tem a paz de saber que a coisa mais importante da sua vida significa que o Deus a quem você serve não vai te abandonar. É a liberdade que reafirma que a sua confiança irrestrita está em Deus. É a negação do eu, é a renúncia dos apegos, é a dependência total de Jesus, é a responder ao ultimato de Jesus: não pode ser meu discípulo. É reinterpretado aqui não como uma ameaça mais, como eu falei já, mas como plenitude de vida. Plenitude de vida. Agora, o que você faz com isso amanhã? O que você faz com isso amanhã? Como é que você pode tornar essa reflexão, essa palavra, algo que faça sentido para você? Como essa passagem, como esse texto, como essa pregação pode realinhar a sua vida, as suas prioridades? Como você pode, nesse ensinamento, aprofundar o seu relacionamento com Deus? Como você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso amanhã? Vai voltar a viver a mesma vida? Vai continuar sempre preso a coisas que não te trazem a verdadeira vida necessária para você ter uma profundidade? Vai continuar rasa a sua relação com Deus? Vai continuar tudo do mesmo jeito, preocupado, ansioso, pesado, com tudo, com esse monte de fardo, com esse peso todo, carregando sozinho? Ou vai de verdade aceitar o chamado de Jesus? Quais são os passos que você vai dar nessa semana para renunciar a tudo e servir somente a Cristo? Eu não sei. Essas respostas eu não vou dar para você. Essas respostas são suas. Essas perguntas eu faço e termino com essas perguntas para você responder a partir de amanhã, com o que você vai fazer, com o que você ouviu nessas últimas semanas, sobre o custo dessa liberdade, da renúncia. Amém?